E eu estou ao vivo, dando continuidade àquela série de lives sobre sermos peixinhos. Daqui a pouquinho a Vivi tá entrando aqui também pra gente conversar. E nessa live a gente vai falar um pouco sobre como é, né, se reconhecer como uma pessoa diferente, como é que a gente lida com isso, né, quando a gente percebe que a gente tá diferente, né? Ou que a gente funciona diferente das outras pessoas. Então, vamos aproveitar esse feriadão para conversar um pouco sobre isso. Aí a Vivi acabou de chegar aqui. Oi, Fernando. Oi, Cassi. Deixa eu pra Vivi entrar e a gente poder bater esse papo. Como é que tá esse feriadão aí pra vocês? Aqui tá Bom bem. dia! Bom dia, Vivi. Como é que você está hoje? Quem é você hoje? Meu celular tá meio lento, aparentemente. Como pode melhorar? Realmente, Tá trancando aí? assim, eu tô conseguindo te ouvir bem, mas o vídeo tá travando um pouquinho, de fato. Acho que ele tá no clima do feriado, não tá querendo trabalhar muito. Como pode melhorar? Tô tentando ligar aqui de novo. Tranquilo. E enquanto isso, eu vou aqui falando, né, com a galera. Porque essa série de lives, né, surgiu justamente por uma ideia da Vivi, né? A gente começou a fazer essas lives e vamos ter outras lives também com convidados. Oi, Andréa! E a gente começou, né, ali no tipo, será que eu sou um peixinho, né? Será que eu tenho essas habilidades aí não reconhecidas, né? Será que essa coisa que eu achava que era tão errada em mim, talvez não seja tão errada assim, né? E agora a gente, né, depois que a gente fez a classe, né, do então, você é um peixe, né? Agora a gente está indo para o outro lado. Beleza, eu já me reconheço como um peixinho, como uma peixinha, eu já me reconheço, né, como uma pessoa que funciona diferente. E agora? E é sobre isso que a gente vai falar nessa live. Sim, ontem eu tava na rua, assim, né? E olhando as pessoas e cada um se vestindo de uma maneira que expresse a sua identidade, né? Enfim, não sei se é essa exatamente a palavra. E aí eu fiquei viajando nisso, assim, tipo, com relação a quem a gente tá dizendo que a gente é diferente, né? Que normal é esse que dizem que existe, que a gente tá sempre tentando buscar, mesmo que inconscientemente, e que na verdade não existe, porque, tipo, vendo todas as pessoas, elas são tão absolutamente diferentes entre si, desejam coisas diferentes, se vestem de uma maneira diferente, né? E então, também desse espaço de, ok, qual é a minha diferença? E não é só sobre o que eu visto ou como eu falo, ou enfim, qual é a minha diferença para o mundo, né? Eu acho que era o livro dos implantes distratores. Eu estava lendo Dúvida, Medo, Relacionamento e Negócios, né? E aí ele fala que a gente usa os implantes distratores para nunca ser a gente mesmo, ser a nossa potência, ser a nossa diferença, né? Então, ao invés de perguntar qual é a minha diferença, a gente vai para esse medo, dúvida, né? Relacionamento, raiva, culpa, enfim. E me chama muita atenção porque a gente já estava com a live marcada, né? De, ok, eu sou diferente agora, mas que outra diferença ainda a gente é que a gente não está reconhecendo, que é o presente, sabe? Sim. E eu acho que se permitir também estar vulnerável para que os outros
vejam esse diferente da gente, né? Porque quem cresceu com isso, muitas vezes tem a tendência de mascarar, né? De tipo, não, eu vou, na frente dos outros, eu vou me comportar de certa forma. Ou eu não vou fazer alguma coisa. Às vezes a gente até faz sem perceber, né? Mas assim, a gente meio que fica se controlando, se monitorando, né? Pra ver se, tipo, ai, né? Essas pessoas não notam tanto. E eu tive uma experiência bem interessante esse fim de semana, porque eu fui pro interior, né, pra ficar com a minha família. Foi aniversário do meu tio e tal. E aí, ontem, a gente tava na mesa, assim, do almoço. E sabe quando você realmente desligou a máscara? Assim, tipo, eu tava bem. Ah, e aí a minha família ficou. De repente eu percebi que tava todo mundo assim olhando pra mim, tipo, Luíse, porque eu tava, tipo, tão absorto assim, que eu não tava, acho que eu não tava nem piscando, sabe? Tipo, bem viajando assim. E aí ficou todo mundo, tipo, Luíse, você tá bem? O que tá rolando aí? Ai, gente, desculpa, eu tava, tipo, viajando aqui, sabe? Mas, tipo, não foi um espaço necessariamente de julgamento, foi mais de, tipo, geralmente eu tava tão sempre, né, me policiando perto deles que eu acho que eles nunca tinham prestado atenção nesse meu lado, assim. E foi bem interessante, porque eu falei, quer saber? Eu sou assim mesmo e às vezes eu dou essas viajadas e tá tudo bem, assim, mas foi bem interessante. No texto que eu coloquei da divulgação da live aqui no Insta e no WhatsApp, eu falei justamente sobre esse relaxamento, né? Engraçado que ontem, que era para ser a live, tu foi para esse espaço, né? Esse relaxamento contigo mesmo, né? Tipo assim, tá, tudo bem, essa sou eu e ok. Exatamente, exatamente. E eu acho até interessante, né? Porque a live estava marcada para hoje, aí depois a gente, não, vamos fazer no domingo? Aí só que nenhuma das duas postou nada sobre a live. E aí eu falei, ó, aqui eu tô no interior, a internet não tá tão legal assim e tal. Será que não é melhor a gente manter na segunda? Aí você, eu também tava percebendo que talvez seja melhor manter na segunda, né? E aí fizemos a live hoje. Então, o quanto que nós estamos conscientes, né? Também, enquanto às vezes a gente entra nesse espaço, né? De estar consciente das coisas, estar consciente do que está rolando, só que a gente vai para o espaço de querer julgar que a gente está errado, ao invés de reconhecer essa habilidade, né? E eu acho que esse é um ponto crucial para tudo e também para essa questão de ficar de boa contigo mesmo, né? Relaxar no que tu é. E assim, toda vez eu falo isso porque é muito marcante para mim, né? Lá na apostila de barras, quando a gente faz a primeira classe de barras, na descrição da barra de consciência, fala: nós vamos mais para onde não estamos conscientes do que onde estamos. Então a gente tenta eliminar onde está, porque acha que aquilo não é consciência, né? Então tem uma dor no corpo, tem uma situação que não está funcionando, tem uma emoção ali que está desconfortável, e a gente vai tentar eliminar essa coisa ao invés de receber dessa coisa, porque aquilo já é consciência, né? E esse é um ponto crucial, assim, para esse relaxamento com a gente. Tipo, não, peraí, e se eu não tivesse realmente errada sobre nada que passa aqui no meu universo e eu tivesse apenas consciente? Ok, cognitivamente eu ainda não sei o que é. Mas daqui a pouco acontece, né? Ontem eu acordei e meu cérebro não funcionava. Simplesmente era assim, tipo, O que está acontecendo? absolutamente nada, né? E aí, ok, eu tava presente com aquilo, tipo, ok, meu cérebro não tá funcionando. Beleza, tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui, né? Tem algo, ou tô percebendo algo, ok. E fiquei nisso, até que eu comecei a me movimentar, né? Tava no parque, daí fiz uns exercícios de alongamento e coisa, e daí eu fui voltando, assim, né? Eu não sei cognitivamente o que era, mas tudo bem. Em alguns momentos isso acontece. Eu tava percebendo alguma coisa,
estava contribuindo com algum corpo, com a Terra, enfim, não sei. Também a gente não precisa saber cognitivamente. Não sei, cognitivamente falando. E esse espaço de reconhecer que é consciência, né? Então, o que fica disponível quando a gente não vai para o errado da gente e reconhece que a gente está consciente. Com certeza. E uma outra coisa interessante foi, por exemplo, no sábado, eu de manhã eu fui pra praia, fui andar de quadriciclo para conhecer as falésias do Gunga, porque é um absurdo, né? Eu sou de Maceió, já fui pra praia do Gunga trocentas mil vezes e eu nunca tinha ido conhecer as falésias. Daí a gente fez um passeio lá de manhã e aí à tarde tinha a classe do Sendo Você com a Sarah Grandinetti, né? Foi uma classe de um dia inteiro, né? Só que como foi no fuso horário do México, para mim começou à tarde, né? Para eles lá começou de manhã, para mim começou à tarde. E foi muito interessante porque tudo que estava sendo dito ali na classe tinha muito a ver com isso que a gente está conversando também, né? Do tipo do ser você, do você se olhar, você se perceber a partir desse espaço de isso sou eu, ou eu sou assim, enfim, não no sentido de decretar, eu sou assim, pronto, mas tipo, ok, eu funciono desse jeito e não tem nada de errado com isso. Né? Uma das ferramentas, inclusive, que a gente vê no Sendo Você, né, é pare de se julgar. Então, é sensacional, né, o quanto que a gente tem essa tendência de se julgar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente se abre para a possibilidade de que a gente não está errado, várias outras coisas vão se abrindo ali para gente. Eu queria comentar lá das falésias. Meu Deus, achei incrível. Eu fiquei assim, meu Deus, é lindo demais. Puxando energia. Quanta informação tem lá, né? Porque é muito antigo. Não que o piso, né? A terra que a gente está pisando agora não seja antiga também, mas aquelas formações todas, né? Quanta informação tem ali que também ficou disponível agora. Com certeza. E eu acho que na apostila, eu não me lembro muito bem, mas na apostila da introdução do livro também tem o não se julgar, né? Tem também. E eu acho que esse é um ponto que não adianta. A gente vai fazer milhões de classes de Access e vai cair nesse ponto, né? E a gente vai com uma questão, tá, e se não tivesse nada errado? O Brandon tá vindo para São Paulo, eu ia falar Porto Alegre. Ele tá vindo para São Paulo agora final de junho, né? Com uma classe de fundamento e umas 3 dias de corpo. E eu faço parte da equipe da divulgação e promoção dele, né? E daí eu fiquei pensando, ok, eu num fundamento com o Brandon, o que eu perguntaria? E aí foi muito interessante, porque eu comecei a olhar várias áreas da minha vida e, tipo assim, do que eu posso reclamar, tipo assim, o que não tá funcionando, que tá errado, que eu vou reclamar. E daqui a pouco eu mesma olhei pra mim assim, tipo, O que eu tô fazendo? verdade mesmo, né? E aí eu comecei a me dar conta de várias coisas, tipo, nossa, na verdade tá funcionando. Então, o que eu posso adicionar agora? Já que o que tá bom, porque foi eu criei dessa maneira, então tá tudo certo. O que eu posso adicionar? E aquilo foi uma coisa tão sensacional desse lugar de não se julgar, de não ir pro errado, tipo, por que que eu... Não, peraí, tudo que eu criei, eu que criei. A partir de um ponto de vista que eu tinha, então tá tudo certo. O que eu posso adicionar a isso, né? Enfim, que possibilidades que estão disponíveis para eu colocar na minha vida, para eu adicionar, para eu pedir, para eu escolher, que eu ainda não estava considerando. Então é um espaço completamente diferente de quando vou para um lugar, isso aqui não funciona, é horrível, né? Para não, peraí, tá tudo certo com essa criação, mesmo que cognitivamente ela seja doida. Ok, então o que mais eu coloco no lugar, né? O que mais eu adiciono? E aí podem ser pessoas, projetos, relações, até animaizinhos, né? Enfim, locais. E, nossa, é outro lugar, né? Completamente. Com certeza.
certeza, com certeza. É um espaço completamente diferente. E deixa eu só falar aqui que o Davi falou você é da minha cidade, eu acho que foi quando eu falei de Maceió. Então, vem fazer sessão de barras comigo, Davi. Vamos bater um papo sobre as ferramentas de Axis, vamos expandir Axis aqui em Maceió. Mas, enfim, assim, eu acho que com essa live também, uma das coisas, né, um dos meus alvos, digamos assim, né, com essa live, é justamente assim convidar as pessoas a olhar para tipo, ok, se eu já me reconheço como, né, como alguém que funciona de uma forma diferente, como é que eu faço para que isso funcione para mim? Como é que eu faço para sair desse espaço de parar de me julgar, né? Ou pelo menos perceber quando eu estou me julgando e poder fazer uma escolha diferente, né? E que ferramentas que eu tenho, né, à minha disposição para poder tornar isso mais fácil, para tirar o peso disso, né? E particularmente uma das coisas que realmente contribuiu muito comigo foi o livro, né? Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore, né? E aquela aquela primeira introdução que a gente fez, naquela primeira classe que a gente fez. Então, você é um peixe, né, que é baseada nesse livro, foi um espaço muito bacana com as meninas lá que estavam presentes e comigo também, de tipo, agora eu posso olhar para isso de um ponto de vista diferente, né? E isso criou muito espaço, muita leveza no meu mundo e eu acho que para ti também, né? Era justamente, eu estava aqui pensando na pergunta e tu já respondeu, né? Porque habilidades psíquicas temos. O que tu percebeu? É claro que depois disso também teve o fundamento, e aí a gente também pode conversar sobre isso, né? Porque era o que eu estava pensando aqui, tipo, o diferente espaço que tu tá, Sim. depois da introdução e do fundamento, os processos corporais, enfim. O que tu percebeu ali na classe, né, com as meninas, que virou alguma chave, o que trouxe algum novo espaço, assim, de uma forma mais concreta, digamos assim, prática, né, tu percebeu Legal. de mudança? Eu acho que principalmente a forma como eu lido com as minhas questões assim no meu trabalho, com a minha família, com, sabe, nos diferentes ambientes assim que eu transito, eu sempre olhava para o errado de mim, para o como eu não fazia as coisas igual às outras pessoas, sabe? E depois da intro, né, que a gente fez com as meninas, quando a gente está facilitando, a gente também está recebendo, né? Então eu recebi muito daquela intro que a gente facilitou e eu comecei a olhar para, tipo, o que esse meu jeito de funcionar diferente poderia proporcionar, né? E isso foi incrível, inclusive na criação do Fundamento Maceió, porque quando a Bianca veio para cá, né, tem 2 semanas, eu acho, já passou muito rápido, nem sei, 1, 2 semanas que ela veio para cá, né, para facilitar o fundamento. E foi muito interessante, porque no, assim, pertinho da classe acontecer, a gente teve uns contratempos com o local da classe, com várias coisas que a gente teve que resolver de última hora. E tipo assim, o TDAH, né, ele tem a coisa do funcionar bem sob pressão, por exemplo, né? E ali no momento, eu acho que talvez com o que aconteceu, outras pessoas teriam, tipo, surtado, tipo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou sentar num canto e chorar. E, tipo, em nenhum momento eu tive isso. Foi, ok, aconteceu isso, vamos dar um jeito, sabe? E essa era uma habilidade que, assim, eu sabia que eu tinha, mas eu não dava valor a ela, sabe? E foi uma coisa que literalmente a gente resolveu em menos de 24 horas. Uma coisa que poderia ter estragado, digamos, a classe toda, porque o local que a classe ia acontecer, né? Tipo, do nada, assim, faltando menos de 24 horas, vamos ter que achar outro lugar, né? E tinha outras questões envolvidas de acomodação, de várias outras coisas. Enfim, ali foi um espaço que eu reconheci isso, por exemplo, né? De tipo, opa, usei minhas habilidades aqui
e funcionou, sabe? Então, essa foi uma das coisas. E aí, depois do fundamento, né? No próprio fundamento, já abriu esse espaço ainda mais, né? De olhar para o que eu posso criar, né? O que eu posso acrescentar na minha vida, como você estava falando, né? Aquela coisa de... Tipo, foi uma das coisas que eu percebi também, que quando eu tenho poucas coisas para fazer, eu fico entediada e eu fico procrastinando. Quando eu tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo, eu sou extremamente produtiva. E aí eu achava que eu não dava conta de nada, quando na verdade o problema é que eu tinha pouca coisa para fazer, sabe? Então é muito interessante isso. Tu estava falando, me passou um pensamento e agora fugiu. Já já ele volta. Pode melhorar. Essa coisa da minha diferença, e é interessante porque a gente falou de implante distrator ao longo. Tá, me lembra que eu estava falando de implante distrator e deixa eu voltar pro que era. Pera. Lembrei. Ao longo das lives que a gente fez, e principalmente a live com a Ju, né? Que a gente estava falando sobre se esconder, esconder a diferença que a gente é, né? Ela me pegou muito aquela live, né? Eu comecei a ter sintomas físicos e tive algumas crises ao longo do... Crises que a gente chama, né? Dentro das neurotipias. Na verdade, são essas sobrecargas ou sensoriais, emocionais ou mentais, né? E dentro de Access, eu percebi, então, que o que isso é um novo espaço que se abriu. E ele é novo, e é diferente, então dá aquela bugada energeticamente. Né? E aí, quando tu fez o fundamento e depois teve, né, uma crise sensorial, eu percebi direitinho, tanto que foi a pergunta que eu te fiz, assim, né? Que novo espaço é esse que ficou disponível? Porque ficou muito nítido para mim quando eu tenho essas sobrecargas, é que tem algo disponível novo, que talvez não seja para agora, e que eu já tô, tipo, tendo que fazer uma mudança, né, para acessar essa nova coisa, então dá esse baque de alguma forma, né? E aí, quando eu peguei esse ponto de vista, ficou muito mais fácil, porque eu parei de resistir àquela sobrecarga, então, às vezes é uma sobrecarga emocional, às vezes é sensorial, né? É muito frio, muito calor, muito agitação. E aí eu, tá, olha, é um novo espaço. E isso foi uma coisa que aconteceu ao longo das lives, assim, né? E em específico no workshop, ali da introdução do livro, me veio muito essa coisa da diferença que eu sou. E aí eu fiquei viajando, né? Tipo, eu passei muito trabalho para chegar nesse lugar de tipo, cara, eu só tenho habilidades diferentes e não tá errado. Eu também não preciso ficar refém disso. E aí foi esse o ponto que para mim veio assim, tipo, eu posso ser contribuição com isso, não como um atalho de caminho, mas como dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, tu não tá errado, tu não tem, sabe, tu não tem um problema, tem só uma capacidade extra de consciência. Então, me veio muito claramente essa coisa de eu posso contribuir com isso que eu vivi e que foi caminho tortuoso, posso trazer isso desse outro espaço de que tá tudo bem, funciona, né? E aí que entra os implantes distratores, né? A gente falou deles em algum momento nas lives, e em especial medo, dúvida, relacionamento e negócios, que eu tava lendo ontem, já tava me vindo essa coisa de olhar pro medo, né? Assim, eu simplesmente ignoro, tipo, medo não existe. Mas eu não limpo ele. E medo e dúvida não existem. Só que eles ficam te confundindo. Daí eu comecei, nossa, como eu tenho dúvida. Como eu compro a dúvida. Ai, será que é isso? Mas eu não sei, eu não sei. Eu fico o tempo todo não sabendo. Ou negando Isso é só um implante. Cortou pra mim. Eu falei, ou negando o seu saber, né? E aí é só um implante distrator, ele realmente é feito para isso, para que tu não saiba, que tu não acesse, que tu não seja
a potência e a diferença que tu é. E aí casou tudo, né? Porque a gente tá falando aqui de ser diferente, ser o peixe. Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore e, ao mesmo tempo, o quanto que é essa a diferença que tu tá negando tanto, que é justamente o presente que o Den fala tanto lá no Sendo Você, né? Uhum. O presente que você é, a diferença que você é. E aí, amarrando tudo isso, né? A dúvida, o medo, o próprio relacionamento e negócios, o quanto eles são implantes distratores para que tu não acesse a diferença que tu é. Então, enfim, que diferença você é, que você está recusando, rejeitando, e que é justamente aquilo que você veio ser no mundo, né? Sim, exatamente. Boa tarde. O Davi tá falando. Pode falar. Às vezes a gente pode fugir de sentir as coisas como elas são, se enchendo de atividades. Também, o que é verdade para você? Sim. É bem isso, assim, de a gente ver o que funciona pra gente naquele momento, né? Eu percebi que, na verdade, no meu caso especificamente, eu tendo a fugir quando tem pouca coisa para fazer. Porque eu não quero pensar, né? E aí eu tendo a fugir. Quando eu tô fazendo as coisas, eu tô processando, né? O que está acontecendo enquanto eu estou fazendo. Eu funciono, e eu não vou dizer que eu funciono sempre assim. Às vezes realmente se requer um período para eu ficar lá quietinha e processar o que tem que, né, o que está rolando ali. Mas assim, de forma geral, eu tendo a processar melhor as coisas enquanto eu estou em movimento. E não é necessariamente, quando eu falo atividade, não é necessariamente me encher de trabalho. Às vezes é tipo, no sábado, como eu fui lá fazer o passeio das falésias, e eu tava, tipo, recebendo daquilo e percebendo as coisas que estavam diferentes no meu mundo, sabe? Uma das coisas, por exemplo, foi justamente o relaxamento, né? Já tinha um tempo que eu tinha alguns alvos aí na minha vida, principalmente na minha vida profissional, em que eu entrei meio que numa noia de tipo, eu não consigo relaxar porque tudo tinha que ser voltado para aquilo, né? Então, mesmo nos meus momentos de diversão ou de relaxamento, eu não conseguia relaxar de fato, porque no fundinho da minha cabeça ali tava tipo, não, mas esse tempo eu podia estar estudando para aquela coisa, ou eu podia estar ganhando dinheiro para pagar por tal coisa, ou, sabe? Bem assim. Tipo, esse sábado não teve isso. Eu realmente estava curtindo e eu não estava pensando em, tipo, esse dinheiro que eu paguei para estar nesse passeio eu podia ter investido em outra coisa. Ou se eu não tivesse aqui no passeio, eu podia estar fazendo tal coisa. Tipo, não teve isso. Foi realmente estar ali presente no momento, curtindo e recebendo, sabe, da natureza e recebendo das pessoas que estavam lá. Enfim. Então, isso foi uma das coisas também que eu reconheci que mudou, assim, sabe? Principalmente depois, né, como você falou, da crise sensorial que eu tive depois do fundamento, foi, isso foi uma das coisas que mudou, assim, de eu estar mais presente nos momentos de relaxamento também, e não só nos momentos de trabalho. Até porque esse tem o que fazer é implante distrator também, né? Pensamentos compulsivos, obsessivos, viciantes e pervertidos. É esse tem o que fazer, tem o que fazer. É a necessidade das coisas. E aí a gente cria raiva porque tem essa necessidade. Então fica uma dinâmica totalmente insana. E aí como é que relaxa, né? E os implantes distratores, para mim, eles são uma peça fundamental desse espaço também de acessar a gente, porque eles são programados e feitos para que a gente continue sendo igual a todo mundo. E aqui a gente está falando justamente qual é a tua diferença, né? Que ok, somos um peixe, mas eu sou um peixe diferente da Lou, que é diferente de cada um de que está assistindo, né? Então, sair do normal, e de novo, para mim o normal não existe, é só uma invenção. É tipo merecimento. Que diabo é merecimento?
É quando tu chegar em algum nível, mas quem botou um nível? E o nível é igual para todo mundo, sabe? Exato, exato. Essa coisa do merecimento também é algo que a gente vai e não vai, meio que bate nessa tecla de novo, né? E o quanto que se a gente abrir mão dessa coisa do merecimento, fica tudo muito mais leve, né? Se realmente não for sobre merecimento, né? E for sobre escolha, que é isso que o Access traz muito pra gente, né? Você não merece respirar, você simplesmente respira. Então, porque isso seria E, diferente das outras escolhas que você faz na vida. e essa tua pergunta, né? E se não fosse sobre merecimento, fosse sobre escolha? E se não existisse o normal? Porque de verdade, quando tu para olhar cada pessoa, não existe. Elas só estão todas tentando chegar nesse normal que ninguém tá lá. Sim. Ninguém se veste normal. Ninguém pensa normal. Ninguém sabe, tipo assim, não existe esse normal. É que nem padrão de beleza. Não existe. Ela é manipulado num Photoshop para aparecer na revista, mas nem a própria pessoa que apareceu lá é daquele jeito. Então, é tudo uma grande farsa, né? O normal e o merecimento é uma coisa, para mim, essa imagem é que tipo é uma rede que tá aqui, sabe? Que tá todo mundo tentando chegar lá, mas na verdade ninguém é. Então, se não existir o merecimento, se não existir o normal, qual é a diferença que eu sou e o que eu posso escolher com isso? Sim. Qual é a diferença que você é e o que você pode escolher sobre tudo? Porque é tudo uma grande insanidade. É uma grande mentira, um grande teatro, né? Ninguém tá lá na rede do normal e do merecimento. É só a gente tentando estar lá, mas todos estão tentando. E se a gente abrisse mão dessas duas coisas que não existem, então abrir mão de algo que não existe. O conceito dessa E ideia, simplesmente. desse alvo, né, que é tão irreal. Eu acho que travou aí para você, voltou? Não, eu parei para te escutar. Ah, não, eu só falei isso, né? Se a gente abrisse mão desse ponto de vista, ou desse alvo, desse objetivo de ser normal, né? Como se poderia ser muito mais fácil tudo. É que nem a história de relacionamento perfeito ou trabalho perfeito, sabe? Essas coisas que a gente comprou como um implante mesmo de filme, de livro, de escutar as outras pessoas falar. É tipo, existe um padrão de relacionamento que todo mundo se encaixe? Não. Existe um padrão de trabalho que todo mundo vai estar feliz? Não. Então, essas coisas irreais que são vendidas como existe, você tem que trabalhar para chegar lá. E se a gente parasse de buscar a mentira da coisa e buscasse a diferença, então, qual é o meu jeito de trabalhar, de me relacionar, de me vestir, de falar, enfim. Acho que tem uma camada nova disponível, não só para mim, para ti, nem para quem participou do primeiro workshop, mas esse segundo ele está vindo com uma outra energia mais. Não é profunda a palavra, talvez tu possa trazer mais clareza sobre a palavra. Mas ele tá numa outra energia, esse é o segundo encontro que a gente vai fazer no dia 5, né? Que é mais do tipo assim, ei, eu sou diferente, como eu funciono aqui, como eu escolho aqui, enfim. Sim, eu acho que esse espaço que você está falando é justamente assim. E realmente não é necessariamente sobre ser mais profundo, mas é um espaço diferente do primeiro, né? Eu acho que o primeiro workshop que a gente fez era muito naquela coisa que a gente estava fazendo de se reconhecer, tipo, será que eu sou? Será que eu não sou? Né? E o que é isso que é diferente em mim? E eu acho que nessa segunda edição que a gente vai fazer agora no dia 5 está sendo muito mais sobre, ok, como eu faço isso funcionar para mim? É tipo, ok, eu já reconheço. Eu acho que o primeiro a gente estava bem nesse espaço ainda de reconhecer se eu sou ou se eu não sou. E nesse segundo é muito mais, ok, eu já reconheço o que eu faço com isso. Como eu posso tornar isso mais leve, como eu posso usar isso a meu favor.
né? Eu acho que é meio que isso, assim, que tá aparecendo para mim. Dentro desse espaço de relaxamento, né? Porque quando a gente está resistindo a algo, tem aquela tensão, aquela coisa, ai, velada, né? Não posso mostrar isso aqui. Tá, e se a gente tivesse vulnerabilidade total com a gente, né? Porque o lance todo é com a gente. Então, ok, eu tenho vulnerabilidade total de ser essa confusão que eu sou. E confusão, vocês entenderam, né? O que eu quis dizer com isso. Mas de ser toda essa dinâmica interna e ok, né? Bota os dois pezinhos nesse lugar, ok. E o que mais agora, né? O que eu adiciono, como eu funciono, como eu coloco isso para o mundo, né? Essa negação da diferença, que talvez seja isso, né? Então a gente reconheceu e agora como eu coloco isso no mundo, como eu funciono, como eu faço dinheiro, como eu me relaciono, enfim, a partir desse novo espaço. Tem uns comentários aqui, Sim. se tu quiser comentar os comentários, Lu. Bom, o Mário falou aqui, né? Já vi uma diferença numa mulher que veio olhar a casa para alugar, que diferença tinha Photoshop. E assim, não é necessariamente sobre usar ou não o Photoshop, mas é sobre o espaço que a gente faz isso, né? Por exemplo, eu estou usando um filtro agora. Eu estou usando um filtro porque realmente eu me dei conta de que eu fiquei enrolando para me arrumar e não ia dar tempo de eu me maquiar. Aí eu falei, tá bom, vou botar um filtrozinho e é isso. Mas também, se eu desse assim, vou tirar o filtro, ok, beleza, né? Mas quando a gente faz isso a partir do espaço de eu não me aceito como eu sou sem o filtro ou sem o Photoshop, aí a gente tem, né, uma outra coisa que já dá um debate bem interessante. E você quer comentar alguma coisa sobre isso antes de eu ler o outro comentário? Sim, essa ideia muito do Instagram também, da gente olha as coisas perfeitas acontecendo na vida da outra pessoa, né? E acha que tem que alcançar aquela mesma coisa. E eu acho que talvez tu se identifique também, Lô, dessa coisa até do próprio nível de influência, quantidade de pessoas que a gente alcança, o quantas pessoas engajam, tipo, tem essa ideia do perfeito, do lugar a ser alcançado, e que se tu para ver, isso é uma verdade para mim? Isso é uma das coisas que eu tava pensando assim, eu sou essa pessoa que eu quero estar 24 horas por dia fazendo story, eu não sou essa pessoa, não é verdade para mim, né? Verdade, a gente está aqui, a gente está conversando agora e está acontecendo, e vai acontecer outros momentos assim, mas não essa necessidade e obrigatoriedade de estar ali, sabe? Então, nem é verdade para mim algo que é dito como o que tem que ser alcançado. Então, que níveis são esses de alcançar coisas que a gente está funcionando como se fosse uma verdade pra gente, nem é, né? Então, então eu não quero ser contribuição. Não, peraí. É apenas o que funciona para mim, o que é verdade para mim. Sim, E então o Photoshop ainda é sobre esse lugar, né? Desse nível de atingir algo que é verdade para ti. E aquilo se comparar com esse padrão do outro é verdade, sabe? Então, isso. sim, sim. Bom, eu ia falar alguma coisa, mas fugiu aqui. Eu vou ler o comentário da Cláudia. Que ela falou assim: cabeça deu um nó aqui sobre merecimento. Quando estou em momentos agradáveis, sentindo boas sensações, penso que mereço estar assim. Particularmente, o que me vem quando você fala isso é que, tipo assim, eu tenho que fazer algo para poder, tipo, para me dar o direito de aproveitar alguma coisa. Tipo, a sensação que me vem é essa, tipo, eu mereço isso porque, né, tem uma justificativa ali por trás. Porque eu trabalho muito, porque eu sou uma boa mãe, porque eu sou uma boa esposa, porque eu sou alguma coisa, né? E quando a gente vê também o lado oposto, né? Tipo, eu não mereço sei lá, uma coisa ruim ou mesmo uma coisa boa, porque, né? Ou, enfim. Então, eu acho que
o merecimento, ele sempre vem atrelado a uma razão e justificativa de por que você merece ou não merece alguma coisa, né? E o espaço que a gente está propondo aqui é justamente que não tem necessariamente que você ter feito algo ou não ter feito algo para merecer ou não merecer, né? É simplesmente sobre escolher. Como seria você ser grata pela sua escolha de estar naquele momento agradável, sentindo essas sensações boas, né? Como você trouxe. E, tipo, ai, que legal, que fodástica criadora eu sou, que eu criei isso na minha vida, né? Era isso que eu ia falar, que eu tenho uma brincadeira com as minhas amigas de que quando a gente conta uma coisa boa uma para outra, a outra fala assim, criadora. Tipo isso, assim, eu tô reconhecendo que, né, o teu passeio para as falésias, o fundamento, o espaço novo que tu chegou, Lou, foi uma criação tua. Puta criadora, hein, amiga? E aí, assim, eu faço comigo também, sabe? Quando eu vejo que algo que eu tava pedindo aconteceu, algo, né, bom, algo prazeroso, enfim. Nossa, criadora, né? Então, se é uma coisa que pode ser divertido para ti, Cláudio, pode, né, buscar experimentar se reconhecer como criação, né? Tipo, criei essa garrafa d'água agora que eu tô com sede. Uau, criadora. Né? Criei um almoço maravilhoso, criei uma família que me enxergou, sabe? A gente pode ir adicionando as coisas como, nossa, eu criei. Uau, eu criei. Exato. Então, que diferente espaço a gente pode ser quando a gente reconhece que tudo a gente está criando e também se permitir essa, não sei nem a palavra disso, mas é tipo assim, uau, criei. Exato. E a Clau falou agora, né? Como se fosse algo condicionado. Eu compreendi agora o que vocês disseram, desfiz o nó. Que legal. E trazendo esse espaço, né, do que a Vivi estava falando, né, do escolha, do criador e tal. Por exemplo, a classe mesmo desse fim de semana com a Sara foi tipo assim, eu não tava nem no meu radar, assim. E ela falou comigo, Lô, você não. Tipo, a Sara Graninelli, né? Eu falei alguma coisa com ela no Instagram e ela falou: eu acho que você seria perfeita para trabalhar em algumas criações comigo, você não topa? Eu falei: topo. E aí, de repente, tô eu promovendo algumas coisas para ela e ganhei a classe, sabe? Tipo, era uma coisa que nem tava, assim, no meu radar. E realmente foi... tipo, aquela classe o sábado inteiro, cada uma das perguntas que foram feitas, tanto as perguntas que eu fiz, quanto as perguntas das outras pessoas, tocou em espaços no meu mundo que eu percebia que, tipo, eu estava naquele momento de perceber aquela mudança na minha vida e cada uma das coisas que foram trazidas na classe trouxeram uma clareza para mim sobre aquilo, sabe? Então, tipo assim, foi realmente o momento perfeito, vamos dizer assim, para eu ganhar essa classe, sabe? E que, tipo, eu nunca na minha cabeça ia passar que eu ia ter um papo com a Sara no Instagram e ela ia me convidar para participar da equipe de criação dela, sabe? Tipo, o quê? Eu aqui, tipo, no Maceió, Nordeste do Brasil, né? Do nada, assim, que, tipo, eu não conheço a Sara pessoalmente, a gente se conhece dos Zooms, das classes online que eu já fiz com ela. E eu fazia perguntas, interagia e tal, mas, tipo, na minha cabeça ela nem sabia quem eu era, sabe? E ela reconheceu uma capacidade, uma habilidade ali em mim e falou: você gostaria de brincar comigo nessas criações? Sabe? Que delícia. Né? E aí eu ganhei a classe de presente dentro dessa troca que a gente está fazendo. E foi tipo o momento, assim, e pô, que fodástica criadora eu fui de receber aquilo bem na hora, assim, que eu estava aberta para receber aquilo, sabe? Exatamente. E, né, super criadora, já estava aqui, tipo, criadora, criadora. E alguém perguntou aqui, a Ri Kelly, perguntou como faz a criação. Percebe, a Lou não estava pedindo por uma classe com a Sara.
ela estava pedindo por questões que estavam sendo resolvidas, faladas, trazidas à tona nessa classe. Então, ela ganhou a classe porque ela estava pedindo exatamente por clareza sobre aquilo. Então, eu vou chutar aqui. Digamos que tu estava pedindo algo com relação ao teu corpo. E aí, na classe da Sara, vocês falaram sobre algo com o corpo que trouxe clareza sobre aquilo do corpo que tu estava pedindo. Então, Riquelme, a gente não pede pode pedir a classe, claro, mas eu estou pedindo um novo espaço, eu estou pedindo, sei lá, mais paz, eu estou pedindo mais facilidade com o meu sistema digestivo, eu estou pedindo clareza sobre novas fontes de dinheiro, eu estou pedindo coisas, eu estou pedindo um relacionamento que funcione, eu estou pedindo um trabalho que me dê prazer. E assim as coisas elas vão aparecendo quando a gente começa a intencionar aquilo, né? E aí a gente entra num outro espaço da escolha, né? Então, eu escolho que a minha vida seja divertida, eu escolho, enfim, e fazer escolhas muitas vezes e reforçar escolhas, né? Isso o Gary estava falando também no livro dos implantes. A gente pede uma única vez. Não, você precisa continuamente continuar. Vocês entenderam que tem que continuar pedindo? Sim. E É reforçar a escolha, né? Eu escolho ser feliz. Aí no outro dia tu acordou cagada. Daí, não, peraí, eu tinha escolhido ser feliz, eu continuo escolhendo ser feliz. Aí no outro dia tu acorda feliz. Ah, pronto, já consegui. Não, peraí. Aí no outro dia escolho ser feliz. Sabe? É manter a escolha. Por isso, nunca desista, nunca abandone, nunca se entregue. Continua pedindo, né? Se tu tá num nível, sei lá, de depressão e tu quer ser feliz, tu não vai acordar amanhã muito feliz. Talvez sim, quem sabe, a não ser que, né? Talvez assim. né? O que você sabe sobre isso? Que mágica você pode fazer sobre isso? Mas é um processo, então vai incluir uma parte alimentar, vai incluir uma parte de exercício, vai incluir uma coisa, né, mental também, de reforçar essa escolha, vai incluir uma mudança energética no teu corpo, talvez as pessoas com quem tu se relaciona, sabe? As coisas demandam outras coisas também para acontecer. Então, continua escolhendo, continua pedindo, né? E aí, quando aparece, uau, eu criei. Exato. E falando, né, da questão da criação, né, no fundamento a gente tem um tópico, né, que são as 4 fontes para criação, né, que são pergunta, possibilidade, escolha e contribuição. Então, você tem essas 4 fontes para criação. Não vou explicar muito aqui, porque aí já, né, já vai em outra coisa, mas assim, né, o fundamento é uma classe fantástica para trazer muita clareza para a gente. Esse fundamento que eu fiz com a Bianca agora em Maceió foi o meu 5º fundamento. E escolho fazer ainda mais, porque cada classe traz né, um outro espaço. E, enfim, talvez, né, não estou dizendo que você tem que fazer o fundamento para ter essa clareza, mas talvez seja uma classe que possa contribuir contigo, né? E claro, tem gente, uma coisa que acho que as pessoas também não dão tanto valor e que, assim, são de uma riqueza incrível, são os livros de Access. Porque os livros de Access, o próprio Gary já falou que os livros foram uma forma acessível que eles encontraram de pegar as coisas da classe, né, das classes de Access, muitas coisas, inclusive das classes avançadas de Access, e colocar de uma forma acessível para as pessoas. Então, dá uma olhada nos livros de Access, né? Tem vários livros que já foram traduzidos para o português. Como seria você olhar e ver, talvez esse livro, né, tenha alguma coisinha ali que eu possa receber dele, que eu possa aprender, enfim. Inclusive, então, para a gente também já amarrar, porque a gente faz 2 anos que está aqui conversando já. É o livro do peixe, né? Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore, que a gente deu uma intro mês passado. Ah, já mudou o mês. E agora no dia 5 a gente vai fazer uma intro de novo sobre esse livro, né? E aí quando as pessoas falam, é uma intro de um livro, que nada a ver, né? É assim, é um workshop, a gente ficou 2 ou 3 horas, 2h30, 3 horas ali. Fizemos A gente fez um taster depois. Fez, né?
lembro se a gente Meu Deus, a gente fez tanta coisa que eu já não me lembro. Mas, né, quando a gente fala intro, né? Quando a gente fala classe introdutória, não é que ela é basicona. É que a gente não vai ler o livro todo lá. A gente vai pegar os principais pontos e vai trazer, né? Essa classe em particular, ela tem um manual, vocês recebem um manual, né? Com as principais ferramentas, com as principais chaves. E claro, você pode super escolher comprar o livro, ler o livro e ter ainda mais informações. E mesmo quem já leu o livro ou quem já fez essa intro outra vez, né, quando você está sendo facilitado ali, o legal dos workshops é justamente esse, de você ser facilitado e, e com isso você conseguir ter clareza de questões no seu mundo também e aprender com as coisas que as outras pessoas estão trazendo, porque tem muitas questões que a gente tem que às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né? E aí vem uma outra pessoa e parece que ela consegue pegar aquela questão que está na nossa cabeça, traduzir em palavras, e aí as facilitadoras vão lá, né, facilitam aquela questão, e aí fica mais claro para todo mundo. E foi uma coisa muito legal que aconteceu nessa última intro, que tinha muitos professores, né, e pedagogas, então foi uma, assim, eu fiquei muito grata, né? Tipo, me emocionei no final assim, porque nossa, olhar que, né, um professor vai ter esse olhar diferenciado para, sei lá, quantos alunos ali naquela turma naquele ano, e no próximo ano, e na família dele. É esse espaço da multiplicação da coisa que me emociona muito, né? Esse um professor com esse olhar diferenciado atingindo todas essas crianças, é tipo assim, o que isso cria para o futuro? É tipo, nossa senhora. Exato. Cria um E aí, espaço. naquela classe tinha muito essa energia, né? Qual é a próxima classe? Quem vão ser as pessoas que vão estar nessa classe? Quais as questões que elas vão ter? Fala muito também sobre a gente, né? A gente acha, às vezes, eu tô aqui por mim. Às vezes, uma pergunta que a gente faz, e eu e a Luísa somos daquelas que levanta a mão sempre para fazer pergunta nas classes. Uma pergunta que a gente leva é isso, né? Permite que venha à tona coisas do mundo de outra pessoa que talvez ela não tenha uma clareza verbal da pergunta, não tenha uma clareza. Tem uma coisa que está aqui desconfortável, mas eu não consegui trazer em palavras, então alguém ali consegue trazer em palavras, e o Gary fala, né, alguma coisa assim, tipo, quem faz pergunta é quem consegue, naquele momento não está frito para fazer a pergunta daquilo, né? Mas é sempre ali para o conjunto de pessoas. Então, se você está sentindo o chamado para esse próximo intro, que vai ser no dia 5, né? Tem aí o livro, a gente vai facilitar questões das pessoas. E eu estou muito grata por essa criação toda, né? Desde as lives e o próprio workshop. E sabe que espaço novo, que diferente lugar e que criações estão vindo com isso, que a gente está pedindo há tanto tempo, né? Não só eu, não só a Lou, mas quem está assistindo também, quem vai assistir depois. O que, que você vem pedindo que esse encontro com a gente no dia 5 vai ser o caminho para trazer isso? Exatamente. Às vezes é o início de um novo caminho, às vezes é a luzinha que você estava requerendo para continuar um caminho que você já começou, né? E, enfim, tem inúmeras possibilidades, né, com isso de você olhar para si de uma forma diferente, ou olhar para outras pessoas, né? Na última classe tinha uma mãe de um autista, e ela escolheu estar na classe para poder, né, ter mais clareza sobre como contribuir com o filho dela e facilitar a vida dela também, né? Porque quando você Sim. vê como, né, outras possibilidades que você tem para contribuir com teu filho, teu sobrinho, teu aluno, sei lá o que, isso também facilita a tua vida, né? Então, existem aí diversas possibilidades. E mesmo que você diga, eu não tenho nenhum diagnóstico de nada, ou eu não, né, não me reconheço necessariamente nisso, mas que presente tem aí para você, né? Que saberes que você tem, talvez, que habilidades que você tem que você ainda não reconheceu,
né? Então fica o convite para todo mundo, dia 5 às 19h30, né? Eu acho. É, 19h30. Ou é 20h30, não me lembro. Eu não lembro se é 19h30 ou 20h30, mas enfim, no dia 5 à noite a gente vai ter essa intro. Vocês podem entrar em contato com a gente que a gente passa mais informações. Vai ser online, vai ficar gravada. Então fica o convite para vocês participarem junto com a gente. O Mário está perguntando sobre os livros aqui. E na Amazon tem ele impresso e online. E é no próprio site do Axis também, tem online e impresso. No meu link da bio tem ali indicação de livros. E aí tem uma lista gigante dos livros de Axis, que né, eu sou apaixonada, acho que eu já li 90% deles. E tem ali na minha bio, vai cair lá no site da Amazon e aí tem as duas possibilidades. Eu não sei se tu tem os links do Axis também, Lu. Eu acho que eu não tenho no meu link da bio, é uma das coisas que tá aqui para colocar. Mas aí eu coloco depois. Então tá. Gratidão a todo mundo que participou. Lou, quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, acho que é convidar vocês para esse novo espaço, para essa intro, nessa segunda vez que a gente vai fazer essa intro a partir desse novo espaço. E o que mais que a gente pode criar juntas, né? E também, se vocês voltarem no perfil da Lou ou no meu outro perfil, que é do Sol de Casa 7, e também no meu YouTube, tem todas as lives. Eu acho que foram 6 que a gente fez. Essa aqui é a 7ª ou a 6ª, enfim. E tem todas, então também, né, quem tá chegando hoje nesse universo, que diabo é isso de ser peixe? Pode acessar todas as lives, né? E aí tem uma sequência, mas também você pode escolher ali aleatoriamente um assunto que traga, né, conexão aí com o teu universo. E hoje, realmente, essa sensação, né? Tem algo novo disponível, tem um novo espaço, que é tipo, ok, eu sou diferente. E o que mais agora? Então, esse é o convite para dia 5 de maio. Então, você é um peixe? Exatamente. Então, Com o Luiz. 5. Desculpa. Você falou. Dia 5 de maio com o Luiz e eu. Exatamente. Fica o convite dia 5. E a série de lives, como a Vivi falou, tá aqui no meu perfil, tá no perfil do Sol de Casa 7 e tá no YouTube da Vivi. Então vocês podem assistir todas as outras lives dessa série e ver que outras coisas surgem aí para vocês, tá bom? Um beijão e até breve. Ótimo feriado!